tarde a todos. Já foi anunciado, sou Marcelo Leite, repórter especial da Folha de São Paulo. Quero começar pedindo desculpas a vocês por não ter estado presente nas primeiras mesas desse evento, obviamente importante, pelo qual eu tenho grande apreço, mas foi por um motivo nobre. Eu estava na cerimônia interreligiosa de homenagem a Otávio Frias Filho, diretor de redação da Folha, que faleceu terça-feira passada. Mas a gente não está aqui hoje para falar de coisas tristes, mas sim do futuro. E futuro das águas, dos rios, dos mares, que são, afinal de contas, o destino final de tudo aquilo que a gente não descarta corretamente. Enfim, vamos passar diretamente ao que interessa, dando a palavra inicialmente, então, para a Adriana Lustosa. 7 minutos, temos o relógio ali. Peço o máximo de disciplina para vocês, para que a gente dê bastante espaço para o debate com a plateia. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite em nome do Ministério do Meio Ambiente, do ministro Edson Duarte, do nosso secretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, Jair Vieira, para estarmos representados nesse evento, parabenizar muitíssimo a iniciativa, principalmente porque vem de uma empresa de comunicação em parceria com a Abralatas, com a Novelis. Eu acho importantíssimo que as empresas de comunicação estejam engajadas nessa causa ambiental, porque é fundamental que a gente comunique realmente essa questão para a sociedade de uma maneira mais ampla, né, que ela saia da academia, saia do ambiente de governo, saia do tecnicismo e que a sociedade realmente internalize e modifique também comportamentos e a gente possa começar a trabalhar juntos mesmo para mudar comportamentos. Primeiro, eu queria explicar para vocês que o Ministério do Meio Ambiente, conhecido como órgão responsável pela política ambiental, é também o órgão responsável pela formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Enquanto ele está à frente da formulação, temos a Agência Nacional de Águas encarregada, em nível nacional, da implementação da política. O Ministério do Meio Ambiente trabalha a formulação por meio, principalmente, de 2 mecanismos. Um é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é um conselho tripartite, que envolve representantes do governo, da sociedade civil e dos usuários de recursos hídricos, para definir normativos para orientar a implementação da política. E o outro mecanismo para a formulação é o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que foi aprovado pelo Conselho em 2006 e que tem a função de orientar a implementação da política, dos seus instrumentos. O interessante é que, em 2006, eu entrei no Ministério em 2005 e estava finalizando o processo de elaboração do plano. E, pela primeira vez no Brasil, tinha havido uma mobilização nacional para se discutir política nacional de recursos hídricos. Houve uma quantidade enorme de oficinas, de estudos técnicos. Pela primeira vez se fez um amplo diagnóstico da situação dos recursos hídricos no Brasil, da situação da gestão dos recursos hídricos, se propôs diretrizes para a implementação dos instrumentos de gestão, e, a partir disso, começou-se a trabalhar a implementação do Plano Nacional. O documento, naquela oportunidade, foi um documento realmente denso, amplo, era composto de 4 documentos, né? O diagnóstico, que era o panorama dos recursos hídricos no Brasil, um prognóstico acompanhado de cenários, um documento de diretrizes e um documento de ações, programa de ações e metas, né? Esse plano, a cada 4 anos, ele teria que ser revisto. E essas revisões acabaram sendo, na verdade,
dar foco para os anos seguintes, né? Então, a cada 4 anos, o que se fazia nessas revisões era priorizar ações para o ciclo seguinte de implementação. Então, tivemos revisões para 2012 e 2015, e revisões, a última agora foi para 2016 e 2019. Sempre de uma maneira participativa, cada uma dessas revisões teve sua metodologia específica, mas sempre envolvendo a participação social, a participação dos comitês de bacia e sempre passando por um processo deliberativo no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Atualmente, a gente está no último ciclo de implementação do PNRH. Foram definidas 16 prioridades, acompanhadas e cada prioridade dessas é desdobrada em um conjunto de metas, né? São 71 metas, todas elas muito bem endereçadas e também monitoradas, inclusive pelos órgãos de controle. Então, elas estão sendo acompanhadas. Eu acho interessante destacar aqui que a gente fez uma consulta pública até para ranqueamento dessas prioridades, e mais de 1.500 pessoas responderam a essa consulta, e a sociedade disse que, em primeiro lugar, o que era mais importante para a gestão era desenvolver o planejamento de longo prazo para a conservação e uso racional das águas do país, considerando as mudanças climáticas. E, para mim, a sociedade não estava preocupada com o planejamento das águas, não tinha assim, essa noção de que era preciso planejar. Mas eu acho que a gente estava saindo daquelas crises hídricas, né? E aí veio essa noção da necessidade de planejar para você ter um uso racional da água. Isso, bem atrás disso, é que veio ampliar, é a 8ª no ranking, ampliar e fortalecer a participação da sociedade na gestão da água. E a 9ª, compartilhar informações em linguagem clara e acessível a respeito da situação da qualidade e quantidade das águas, o que é fundamental, sair daquela linguagem tecnocrática. E outras coisas que a sociedade demanda, que é a questão de você desenvolver ações para a promoção do uso sustentável e reuso da água, que a gente acha também que a sociedade não tem um entendimento desse nível, né, tecnológico para você desenvolver ações dessa natureza. O que eu quero finalizar, que já está acabando o meu tempo, é muito rápido, é que agora a gente está no último ciclo de implementação do plano 16 e 19, então encerra-se em 2020, que era o horizonte temporal. Então, o Ministério do Meio Ambiente, junto com a Agência Nacional de Águas e Conselho Nacional de Recursos Hídricos, estão trabalhando para preparar um novo plano. Esse novo plano vai incorporar um conjunto de estudos que saíram, inclusive propostas do Fórum Mundial da Água, estudos da OCDE, uma série de recomendações que saíram nesses últimos anos. Um dos estudos é esse aqui, que foi realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, Contas Econômicas e Ambientais da Água no Brasil, que traz um pouco do que foi dito na mesa anterior, da questão das externalidades econômicas do uso da água. Então, tudo que se capitaneou, né, nesses últimos anos é o que vai se incorporar nesse novo plano, para a gente ter um plano mais pragmático para o próximo horizonte de implementação. Espero que eu tenha me feito entender e me coloco à disposição para as perguntas. Com certeza. Muito obrigado. Está funcionando? Alô? Está funcionando? Tá. Muito obrigado, Adriana. A gente não ouve direito e fica preocupado aqui com... 7 minutos é muito pouco tempo, né? Mas é melhor, para que a gente tenha mais diálogo depois. Então, eu passo a palavra agora para o Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP, e também do Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite imensamente e essa oportunidade de comunicar um pouco sobre os oceanos. É um tema que me faz traz muita alegria, porque, além de ele ser belo, né, ele é uma fonte de riqueza
para a humanidade. Isso é muito interessante porque, quando a gente fala em rios e água, né, rios e oceanos, a gente está falando da água e de todas as conexões que ela traz. E, de certa forma, falar dos oceanos é falar de uma unanimidade. Né? Porque quem não gosta dos oceanos, né? Quem não gosta de ver o oceano, aquelas imagens bonitas, né, dos oceanos? É uma coisa que cativa as pessoas, traz paz, né, e é muito bacana. Mas também tem outras coisas que são unanimidades, que são os impactos causados nos oceanos, a sujeira que a gente vê nos oceanos, a degradação dos mais variados tipos que a gente vê nos oceanos. Né? Então, isso também é uma unanimidade. Eu não conheci ninguém ainda que declaradamente disse que acha isso interessante, de nenhum setor da sociedade. Então, é muito interessante que a gente pontue essas coisas e que a gente entenda que, na verdade, a gente está, ao poluir os oceanos por resíduos sólidos, por poluentes orgânicos, por metais pesados e outros tipos de poluentes, a gente está, de certa forma, matando a nossa galinha dos ovos de ouro. Eu digo isso com base numa tese de doutorado que foi defendida esse ano na PUC do Rio Grande do Sul, que mostrou que o valor direto e indireto, o PIB, né, associado aos oceanos no Brasil, é da ordem de 16% do PIB nacional. Me parece que a agricultura é 24%. Ou seja, os oceanos eles são muito importantes, e a gente tem que zelar por isso. Então, na verdade, quando a gente começa a falar dos problemas dos oceanos, a gente tem vários tipos de problemas. Um deles, que é o mais evidente, que tem chamado a atenção da gente recentemente, é a questão do lixo nos mares. Né? O lixo nos mares é também uma unanimidade e ele tem um potencial de comunicação muito grande. E, a partir desse tipo de problema, desse tipo de evidência, a gente consegue decupar, a gente consegue desenrolar um novelo que tem que fazer com que a gente consiga tratar a qualidade dos oceanos como um todo. Essa é uma tarefa fundamental e importante que a sociedade tem que trilhar. É interessante a gente mencionar que, de uma forma ou de outra, o lixo nos mares pode ser entendido como uma medida da entropia do nosso sistema socioecológico, na medida de desorganização desse sistema. Porque só tem lixo no mar, só tem poluente no mar, porque tem alguma coisa falhando. Tem alguma coisa que não está bem pensada, como foi colocada na mesa, né? Como foi colocado na mesa anterior. Então, é fundamental que a gente, ao entender esse iceberg, no qual a gente tem no seu topo o lixo no mar, o esgoto urbano, que são coisas evidentes, a gente possa tratar as outras coisas que também são importantes. Tá? Nesse sentido, é fundamental a gente começar a entender um pouco essas conexões, né? Entender de onde vem esse problema. Então, essa mesa ela é feliz no sentido em que ela possibilita a gente conectar rios e mares, uma vez que eles são necessariamente conectados. Isso, o Fórum da Água, mencionado, trouxe muito claramente a ideia da fonte para o mar, né? Do inglês source to sea. Então, é muito interessante a gente entender essas conexões, mas quando a gente fala de poluição marinha, a gente tem fontes marinhas também, de atividades no mar. Por exemplo, no Pacífico Norte, no grande giro, né, no grande acúmulo de lixo que tem no Pacífico Norte, 46% do peso é rede de pesca perdida ou descartada. Percebe? É uma origem muito peculiar. É uma rede que está pescando sem ninguém comer. É uma rede que está matando. Isso se chama pesca fantasma, rede fantasma. Então, é muito interessante a gente começar a entender essas conexões e de onde vem o problema. Né? Nesse sentido, a gente tem, por exemplo, um item muito peculiar que a gente encontra aqui nas praias da Baixada Santista em grande quantidade, ou numa proporção maior do que a gente encontra em outras regiões, que são as hastes flexíveis que a gente usa para limpar o ouvido, dentre outras atividades, né? Limpar a câmera, lente da câmera, sei lá, se faz muita coisa com essas hastes. Mas elas estão na praia. E daí você se pergunta, como que uma haste flexível para na praia? Tenho usado esse exemplo em várias apresentações, porque ele é muito pedagógico. É claro, né? Você, ele, ela, quando vai na praia, leva o quê? Cadeira, guarda-sol, isopor com a cervejinha ou guaraná e o seu cotonete. Né? E daí você vai na praia, põe o pezinho ali em cima e fica com o seu cotonetinho. Acabou, você joga fora. Não é assim? Ué? E como que esse bendito dessa haste flexível chega na praia? Percebe? A conexão que se faz ela é muito peculiar. Acontece que as pessoas jogam esse produto no vaso sanitário, puxam descarga e de lá ele vai
né, e passa batido. Se você tem um emissário submarino que tem um gradeamento, um sistema que não elimina esses resíduos, ele vai parar no mar direto. Então, é muito importante que a gente entenda essas coisas. E, nesse sentido, eu gostaria de mencionar que é fundamental que a gente entenda que, pensando no lixo e pensando em outros poluentes, a gente tem que fechar essas torneiras que fazem com que, né, fechar a torneira lá do rio, né, ou da cidade, ou da embarcação de pesca, ou da embarcação grande, né? Nesse sentido, a gente precisa agitar ou dinamizar uma série de atores que precisam, então, se mobilizar para essa questão. Uma dessas ações está aqui, né, colocada, que é o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, fomentado de forma muito intensa pelo próprio secretário, Jair, né, e que vem trazer uma discussão que vai culminar no meio do ano que vem, dia 8 de junho de 2019, no Dia dos Oceanos, com o lançamento desse plano. Além disso, há algumas iniciativas que são importantes de serem mencionadas, que agregam não só a ação do governo, mas a ação da sociedade civil e também da universidade com a iniciativa privada. Desde 2012, o Instituto Oceanográfico tem um convênio com a Plastivida, né, trabalhando uma série de questões, e, dentre essas questões, emerge dessa discussão um Fórum dos Plásticos por um Mar Limpo, ou seja, uma associação, né, um grupo de entidades que começa a se reunir, começa a se mobilizar para combater essa questão, né, dadas as suas limitações, dadas as suas possibilidades. São hoje 17 entidades signatárias que estão aí trabalhando. Dentre os vários produtos, tem aí o que foi publicado a semana passada, que é o Manual de Perda Zero de Pellets. Dentre essas iniciativas, a gente precisa citar também as iniciativas que vêm de fora para dentro, né? Os compromissos voluntários promovidos pelas Nações Unidas na Conferência dos Oceanos no ano passado, é um bom exemplo, além das resoluções da Assembleia Ambiental das Nações Unidas. Então, nesse sentido, eu entendo assim que essas conexões que foram faladas pelo colega da indústria de bebidas, né, ele é muito lúcido de buscar essas conexões como uma forma de buscar resoluções para essa questão. Durante a discussão, eu vou abordar ainda algumas outras coisas, mas eu acho que, para o momento, era isso que eu queria passar de imagem. Muito obrigado. Obrigado, Alexander. Passo, então, agora a palavra para minha amiga, Malu Ribeiro, da SOS Mata Atlântica, desenvolve um importante trabalho de monitoramento das águas. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos, os colegas aqui em cima. Parabéns à Folha por essa iniciativa, porque falar de economia limpa é falar também de ética e cidadania. E para a SOS Mata Atlântica, uma de nossas causas agora é a água limpa para todos. Para que a gente tenha água limpa para todos, é preciso que todas as políticas públicas que foram tratadas aqui funcionem de forma integrada, né? A água, ela espelha de forma muito significativa os impactos do clima. A água personifica os impactos do clima, quer seja por uma seca extrema ou por enchentes, o excesso ou a ausência da água, espelham muito bem para a sociedade essa questão dos impactos climáticos e daquilo que nós não deveríamos fazer. Olhando para os rios urbanos, aqui próximo de nós, o Rio Pinheiros ou o Rio Tietê, ou aqueles rios perdidos, enterrados das cidades que ficaram só na nossa memória, a gente vê refletido toda a gestão do território, né? O uso do solo, o planejamento estratégico nas bacias hidrográficas, a gestão dos resíduos sólidos, mas também fazendo uma análise da qualidade da água, que é o que a SOS Mata Atlântica faz por meio de um projeto que se chama Observando os Rios, que tem 25 anos que a nossa organização faz isso, com voluntários, são mais de 3.000 voluntários, monitorando hoje 184 rios nos 17 estados do bioma Mata Atlântica e no Distrito Federal. Mensalmente, esses voluntários vão para a beira do rio, coletam, analisam a qualidade da água, e, ao fazer a análise da qualidade da água, é como se nós estivéssemos fazendo um exame de sangue. Você tem ali todas as camadas, todos os poluentes orgânicos e inorgânicos que chegam nos rios e que dos rios chegam ao mar. Tudo faz parte de um ciclo e estamos integrados.
nós personificamos os impactos da água. 70% das doenças que levam à internação e a óbito no Brasil de idosos e crianças, principalmente recém-nascidos, são doenças ligadas à veiculação hídrica, ou seja, ao contato com a água poluída. E se não é o contato com a água poluída, é a má gestão dos resíduos que gerou criadouros para vetores como dengue, zika, chikungunya e problemas que nós teremos por vários anos com as crianças vítimas, recentemente agora, dessa doença terrível. E se nós tivéssemos uma boa gestão dos resíduos, uma boa gestão da água, o vetor não estaria nos afetando de forma tão perversa. Uma coisa extremamente importante que a gente quer trazer nesse sentido da ética e da participação da sociedade na gestão da água não é só com o exemplo de um trabalho voluntário, mas é porque se a água é tão estratégica, se a memória da crise hídrica ainda está viva no medo das pessoas a cada estiagem mais prolongada, porque ela não entra na agenda política. A água não está nos debates, a água limpa para todos, não está nos debates dos candidatos a presidente da República e apenas de alguns candidatos na forma do debate de saneamento básico, quando nós deveríamos estar discutindo no Brasil saneamento ambiental. A gente tem mudado o nome das coisas e não tem tratado as coisas com o nome correto. Não é defensivo, é veneno. Quando a gente mede a qualidade da água e tira a quantidade de fosfato, de nitrato, quantidade de metais pesados que essas águas têm, não só superficiais, as subterrâneas principalmente. O aquífero Guarani, que aflora aqui no aquífero Piraribóia, Botucatu, é altamente contaminado por chumbo, fosfato, fósforo e todos os venenos e pesticidas que agora a gente quer chamar de produtos fitossanitários ou de defensivos, que são veneno. Você pode até fazer uma gestão correta, mas enquanto o país investir economicamente em financiamento para mais uso de veneno, mais consumo de veneno, mais liberação de saneamento de baixa qualidade, privatização do setor por medida provisória, sem consulta pública, sem participação da sociedade, nós vamos encontrar isso cada vez mais na água. E, além disso, a gente encontra hormônios, antibióticos, contaminantes invisíveis, que nós usamos e descartamos no dia a dia, e que o nosso sistema de tratamento de esgoto não trata. Nosso sistema é de saneamento básico, não é de resíduos perigosos, não é de resíduos fitossanitários ou de venenos cumulativos. Para integrar essas políticas públicas, a Unesco trouxe no Fórum Mundial da Água muito bem que nós devemos buscar agora os desafios para vencer os impactos do clima e dessas mazelas sociais, tecnologias baseadas na natureza. Para isso, proteção de nascentes, proteção de mananciais, restauração de florestas, áreas protegidas, parques lineares, como zona de amortecimento, várzeas para controle de enchentes, são as melhores soluções para a saúde do ambiente. Tendo a saúde do ambiente, a gente vai ter economia limpa, eticamente sustentável, socialmente correta. Eu acho que esse é o melhor recado que a gente podia trazer. Depois a gente pode debater vários dados e como essas questões, a falta dessa ética em relação à natureza, o aumento do desmatamento, a simples troca de nome por substantivos que vêm mascarar a realidade dos nossos problemas, tem afetado a nossa sustentabilidade e a nossa justiça social. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado pela disciplina, sobretudo. Aí não começou. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um ambientalista que não fala além do tempo. Brincadeira. Eu já tenho algumas perguntas aqui comigo. Como vocês sabem, a regra aqui é perguntas por escrito. Aguardamos mais perguntas. Eu vou usar da prerrogativa aqui de mediador para fazer uma pergunta minha, se vocês me dão licença. E sintam-se à vontade, todos da mesa, para responder, se pronunciar sobre isso. O Alexandre mencionou, e eu também mencionei o mesmo dado numa coluna que escrevi sobre o assunto dos canudos, que
que o grande problema, na verdade, são as redes de pesca e os artefatos todos usados na indústria pesqueira como sendo a principal fonte de poluição de plásticos no mar. No entanto, o que aparece para a opinião pública é a campanha dos canudinhos, que também, segundo um paper que eu li na época, responde, agora eu não me lembro exatamente o valor, mas era certamente menos de 1% do peso dos poluentes plásticos no mar, se não me engano, era coisa da ordem de 0,3%. A minha pergunta é, a gente não está colocando esforço em discutir as coisas que não são importantes? Eu tenho discutido essa questão recentemente, dei várias entrevistas sobre isso, e realmente é uma questão que a gente a gente pode ver de diferentes formas. Obviamente, a comunicação do Canudo é uma comunicação mais simples de ser feita, uma comunicação que atinge um público muito grande. Então, em termos icônicos, né, ela acaba cumprindo um papel de engajar as pessoas numa discussão sobre consumo sustentável, consumo responsável, descarte adequado. O problema é que essa discussão ela não pode parar por aí, não pode ser uma pirotecnia que atinge um objetivo e depois esquece da questão como um todo. Né? Então, se você for trabalhar o Canudo, né, como um ponto de partida para você discutir a questão central, que tem a ver com pesca em alguns locais, porque o lixo vai variar de acordo com a localidade, né? Tem a questão da ocupação irregular, porque o lixo é, de certa forma, um reflexo da falta de dignidade com que se tem. Né? As pessoas acabam vivendo sem dignidade, morando em áreas ocupadas, sem condições. Né? Então, eu acho que discutir o lixo é discutir uma questão muito mais abrangente, é discutir a sustentabilidade da sociedade. E, por exemplo, a questão de se jogar, essa imagem que passou na televisão e nas redes sociais recentemente, de ondas trazendo, né, uma onda de lixo, né, jogando resíduos em cima das pessoas que estavam fazendo um clean-up, né, na Malásia, se não me engano. Então, isso faz com que a gente tenha que refletir sobre a questão de forma sistêmica, né? E a gente não pode se furtar disso. Isso significa trabalhar com a lógica da destinação, né, da coleta, né, do consumo sustentável, do consumo consciente, e trabalhar isso de forma sistêmica. Então, eu acho assim, se for um ponto de partida para você, de repente, ter visibilidade no Facebook e acabou, eu não concordo. Agora, se for um ponto de partida para discutir coisas mais relevantes, mais profundas, aí sim. As três perguntas que eu tenho aqui, de certo modo, se duas diretamente ao Ministério do Meio Ambiente e a outra, eu entendo que também se dirige ao Ministério do Meio Ambiente. Vou ler as três para a Adriana responder. De novo, vocês também podem participar da resposta. A primeira é, qual a razão para que não se exerça uma fiscalização pré-ação destruidora, ao invés de simplesmente multar empresas poluidoras após os estragos feitos? Referindo-se, obviamente, aos recursos hídricos. A segunda é, a preservação dos recursos naturais só acontecerá se houver consciência ambiental por parte das pessoas, e não através de legislação, planos, etc. Por que o Ministério do Meio Ambiente não intensifica os esforços para desenvolver a consciência ambiental nos seus aspectos para a sociedade em geral? E a terceira, como o Ministério do Meio Ambiente está planejando as ações de educação para a sociedade em geral, pois não se pode falar de mares mais limpos sem mencionar a educação ambiental? Em relação à fiscalização, é mais uma atribuição do IBAMA do que diretamente da área onde eu trabalho, no Ministério do Meio Ambiente. Antes de você entrar na fiscalização, tem toda a parte do licenciamento. E o licenciamento é o pré, né? É o preventivo. Então, é aí que se espera que você previna algum tipo de dano ao meio ambiente. A fiscalização é para você ver se você mantém aquela condição de dano mínimo ao meio ambiente. Mas, realmente, é uma atribuição do IBAMA. A Agência Nacional de Águas exerce a atribuição de fiscalização em relação aos recursos hídricos que eles emitem a outorga.
né? Ou se eventualmente alguém está subtraindo água de um corpo hídrico sem a devida autorização. Isso para os rios de domínio da União. Então, somente essa. Em relação, por exemplo, à fiscalização de usinas hidrelétricas, instalação de usinas hidrelétricas, a questão preventiva mesmo está na parte do licenciamento ambiental que cabe ao IBAMA. Com relação à questão de conscientização, o Ministério do Meio Ambiente tem programas de educação ambiental, o próprio Plano Nacional de Recursos Hídricos trabalha também a parte de educação ambiental, a Agência Nacional de Águas tem também ações de capacitação, educação ambiental, trabalhamos juntos com o Ministério da Educação, mas eu reconheço que ainda não é o suficiente. Acho que cada vez mais isso tem que entrar nas escolas, a gente tem que trazer essa questão da educação ambiental, fazer uma parceria para trazer para as escolas. Isso está acontecendo, mas não da maneira efetiva como deveria. Mas eu acho que já estamos no caminho. Eu acho que os meus colegas que estão até atuando na ponta, eles enxergam muito mais do que eu, que estou ali no governo federal. E, em relação aos mares, você deve conhecer algumas experiências, porque tem essa questão, né, consciência. Perguntaram sobre mares, né? Então, é isso. São previstas ações, tem um departamento específico para a educação ambiental, o Plano Nacional trata do tema, tem ações de capacitação da Agência Nacional de Águas, o Ministério da Educação também se envolve com a educação ambiental, mas não tem sido o suficiente, não é o bastante. Por exemplo, a mídia poderia se engajar também, sabe? Eu acho que é uma grande união de esforços. Eu acho que hoje, o que tem hoje de política pública para incentivar a educação ambiental, conscientização, não é o bastante. Eu acho que é um grande engajamento aí que tem que ser feito de vários atores para que isso aconteça de fato. A Malu pediu a palavra, mas eu vou aproveitar para te fazer duas perguntas, que a gente não tem muito tempo. Aí você já dá o seu pitaco e responde as duas perguntas que eu tenho dirigidas diretamente a você. A primeira é sobre despoluição do rio Tietê. Pergunta ao Valdir. Esse projeto de despoluição do rio Tietê iniciou-se em 92 e até hoje convivemos com a degradação desse importante rio. O que falta? Vontade política ou recursos financeiros? E a outra pergunta é, falta legislação para a correta gestão de recursos hídricos? Ótimas perguntas. Eu só queria emendar com essa questão da educação, que eu acho que nós precisamos fomentar uma educação social, não só uma educação ambiental, mas uma educação socioambiental para a governança. No caso da água, principalmente para a governança e tomada de decisão. A gente tem uma política pública extremamente inclusiva, com espaços de participação nos comitês de bacia, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no MAR, no Ecogerco, no gerenciamento costeiro, zoneamento econômico ecológico, mas a sociedade não tem a capacitação adequada para a devida tomada de decisão. Acredito que muitos de vocês aqui já foram numa audiência pública de um licenciamento ambiental e o nível raso de muitos debates que ocorrem quando vai se discutir, por exemplo, a implantação de uma hidroelétrica ou de uma termoelétrica. Então, é importante, e legislações afirmativas, não só de comando e controle, mas aquelas, por exemplo, de pagamentos por serviços ambientais, que premiam quem conserva, quem usa a água de forma sustentável, que é o princípio do usuário pagador, do poluidor pagador. Então, você paga para quem economiza, para quem reutiliza e sobretaxa aqueles que desperdiçam. Acho que essas duas coisas são educativas. Uma legislação que premia é uma legislação educativa. Na crise hídrica, por exemplo, o bônus da água para quem economizou, que deveria ter sido mantido até agora, é uma forma de educação cidadã, né? Em relação à despoluição do Tietê, essa é uma causa da SOS há 25 anos. O projeto de despoluição do Tietê se encontra no final da terceira etapa
e nós vamos ingressar na 4ª etapa. É extremamente importante que se cobre isso dos candidatos ao governo do Estado de São Paulo, a continuidade desse programa. Agora, ele é um projeto que nasceu no início dos anos 90, num modelo semelhante ao da despoluição do Tâmisa, que começou há 105 anos. Nesse ano, a despoluição do Tâmisa completará 106 anos em outubro. E o projeto de despoluição do Tietê ele foi idealizado a partir da aparição daquele jacaré teimoso para 46 anos e 8 etapas. Nós estamos, então, vencendo 25 anos na 4ª etapa. Mas o mais importante é que, na medida em que a gente coleta e trata 1 litro de esgoto aqui na região metropolitana, o rio Tietê renasce 1,5 km no interior do Estado. Ele é um rio de 1.100 quilômetros, e ele era um rio completamente morto, fétido e poluído, como a gente conhece aqui em São Paulo, por 680 quilômetros, por mais da sua metade de sua extensão. Essas águas estavam completamente indisponíveis de Mogi até quase Havaiandava, para baixo de Havaiandava, Araçatuba. Na medida em que o projeto de despoluição começou a coletar e tratar esgotos aqui na região metropolitana, essa mancha de rio morto vem recuando. Araçatuba foi a primeira cidade ribeirinha do Tietê a passar a abastecer publicamente, a dar água para as pessoas captada no rio Tietê. E, a partir disso, o rio Tietê veio voltando à vida. Hoje ele tem vida a partir de Salto, no Médio Tietê, região do Médio Tietê. E essa mancha de poluição de rio morto, que é muito sazonal, depende do clima, da abertura de barragens, do comportamento econômico das pessoas, da ocupação ou desocupação irregular do solo aqui na região metropolitana, vai diminuindo. Ela chegou em 2014, antes da crise hídrica, a 71 quilômetros. Quando a Sabesp reduziu os investimentos em 50% por causa da crise hídrica, a mancha mais que dobrou, e até hoje a gente está correndo atrás do prejuízo do aumento dessa mancha de rio morto. Quer dizer, não pode parar os investimentos. Evidentemente que, se esse projeto fosse feito hoje, não seria da forma como é. Mega, gigantescas obras, elefantes brancos de estações de tratamento, que a rede coletora não chega lá. Hoje seriam soluções de microbacia, localizadas nos córregos urbanos, etc. Qual que é a outra pergunta? Não sei se eu já... Não, acho que cobriu tudo. Já matei todas? Em benefício aí também do tempo, eu vou passar para a próxima pergunta, de novo dirigida à Adriana. Dirigida ao Ministério do Meio Ambiente. Alexandre, se quiser, é só gritar. Dirigida ao Ministério do Meio Ambiente, mas a pessoa pergunta: quais programas o Ministério do Meio Ambiente está desenvolvendo para cuidar das nascentes? Nós temos uma área, não é a área que eu estou, mas temos uma área na mesma secretaria chamada Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Acesso à Água, que trabalha realmente, está desenvolvendo as bases para um programa nacional de revitalização de bacias. E, inclusive, vem desenvolvendo uma parceria com... até tem o Torcaski aqui, com um projeto chamado Arco das Nascentes, que é um modelo para o Cerrado, mas que pode vir a ser um modelo a ser multiplicado, né, para outras regiões do país, e que pode ser incorporado nesse programa de revitalização de bacias hidrográficas. A parte de recuperação de nascentes é uma das ações num programa de revitalização. Revitalização envolve uma série de outras ações, né? Então, é uma iniciativa, não só o Ministério do Meio Ambiente trabalha com isso, a Codevasf trabalha, outras instituições têm iniciativas dessa natureza, mas lá no Ministério do Meio Ambiente é no âmbito dessa iniciativa, revitalização de bacias hidrográficas, e hoje, nessa parceria Arco das Nascentes, estamos trabalhando, inclusive, para poder transformar isso num piloto, quem sabe, para poder passar isso para outras regiões.
O Alexandre, acho que quer falar. A Malu pediu a palavra, disse que pulou a questão de legislação. Você mencionou no meio, no contexto da despoluição do Rio Tietê, e eu achei que podia ter Que é mais. coisa da legislação, né? Sim, sim. Não, eu só quero complementar que a gente precisa mesmo de leis afirmativas, inclusive a SOS Mata Atlântica tem um projeto de lei, que é o projeto de lei da Lei de Proteção do Mar. Assim como nós fizemos a Lei da Mata Atlântica, a gente tem um PL tramitando agora, que foi abraçado pelo deputado Sarney Filho, ex-ministro do Meio Ambiente, ele é o autor, e o relator é o deputado Alessandro Molon, que cria o bioma marinho, uma política pública de proteção do mar, né? E, para as águas, a nossa causa Água Limpa para Todos traz uma proposta que é acabar na legislação brasileira com rios de classe 4, que são aqueles rios que é permitido pela legislação você lançar poluentes sem limites, né, estabelecidos na legislação. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem. Isso é muito importante, porque essas falas elas conectam duas coisas importantes, que é a comunicação, a educação e a própria geração do conhecimento e a conversão disso em ações, políticas públicas ou ações de cidadania, né? Então, eu acho que é fundamental a gente frisar o papel da ciência nessa discussão, não querendo puxar a sardinha para a universidade, mas ela já foi mencionada na mesa anterior, em vários aspectos, não só no desenvolvimento de produtos, mas também no monitoramento ambiental, no desenvolvimento de técnicas de comunicação, na produção de materiais de comunicação, como a gente está fechando uma história em quadrinhos chamada Mariana contra os Supermacabros, que está sendo feita em parceria com a Secretaria, né, o Ministério do Meio Ambiente, com a CECIRM, que é a Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar, está para ser lançada nesse mês que vem, comecinho. Temos também uma novidade, você não sabe ainda, porque ela surgiu quinta-feira, que é a aprovação da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, que foi um pleito que a USP fez, o Instituto Oceanográfico, o Instituto de Estudos Avançados da USP, com apoio da SOS Mata Atlântica, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Então, nós temos hoje um think tank a ser estruturado dentro da universidade. Então, eu vejo que essas convergências levam, inclusive, a Academia Brasileira de Ciências criar um documento que foi publicado sábado, divulgado sábado, que é o Projeto de Ciência para o Brasil, em que tem um capítulo para os oceanos explicitamente, ou seja, os oceanos estão subindo na agenda, não só nacional, como internacional. E isso é muito importante. Então, assim, eu acho que é importante a gente também nos policiar para que a gente, às vezes, né, tenha uma visão meio resignada das coisas, né, e para a gente ter uma postura mais afirmativa. Então, em vez de a gente falar dos males, o menor, a gente tem que falar dos mares, o melhor. Né? É meio que por aí. Muito bom. É uma boa nota para... O nosso relógio já está piscando há algum tempo aqui. Eu tinha até a flexibilidade de dar mais 5 minutos, mas eu acho que esses 5 minutos já passaram. Eu vou começar agradecendo a presença da Adriana, da Alexandra, da Malu. A gente poderia passar a tarde toda aqui, certamente, discutindo. Enfim, eu fico muito entristecido. Eu volto todos os dias, todas as semanas, no domingo, eu volto de viagem da Ayrton Senna, passo pela Ayrton Senna e passo ao longo do Rio Tietê, na Marginal. E, invariavelmente, aos domingos, ele está cheio de espuma. Aos domingos. E essa é uma coisa que eu gostaria muito de entender. Por que as ações de fiscalização, imagino que sejam feitas, sejam possíveis de fazer, porque, obviamente, alguém está se aproveitando da ausência do poder público nesse exato momento, que são os domingos, para lançar os poluentes que têm necessidade, ou acha que tem direito de lançar no rio que corta a principal cidade, a maior, a mais rica cidade do país. Mas eu gostei muito do encerramento da Alexandra, agradeço aí a presença de todos, em nome da Folha de São Paulo, da Abralatas, da Novelli, todos os organizadores desse evento. E, enfim, desejo a vocês um futuro com águas melhores a todos nós. Obrigado.